Antes de começar na palavra, nós hoje fizemos uma intercessão e nela nós colocamos sobre as famílias enlutadas, porque coisas têm acontecido, né? E isso tem me feito pensar e refletir muito nessa busca de Deus. Na quarta-feira nós falamos, né, em um versículo em Isaías que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode encontrá-lo. E aí Deus nos deu toda uma orientação com relação a essa palavra. E durante essa semana muitas coisas aconteceram. E Deus veio reafirmando isso comigo, sobre isso, colocando no meu coração. Então, nós hoje que estamos aqui, hoje a Renata até confidenciou e testemunhou sobre o seu cansaço e talvez o desânimo de vir até aqui, né? Então, mas ela veio mesmo assim, diante do seu cansaço, diante de muitas coisas que talvez a estavam tirando. Mas talvez não, eu ouso em dizer que a palavra de Deus, ouso não, né? É a palavra de Deus, ela não vem sem que ela cause um efeito. Então essa palavra vai trazer um efeito para a vida dela, para as nossas vidas, eu tenho certeza que sim. Então não é perda de tempo, né? Então a gente tem que pensar e a gente tem que lutar contra todas essas coisas que têm nos tentado tirar do caminho de Deus. Essas pessoas que nessa semana eu disse que foram retiradas do meio de nós, foram ceifadas por um ou algum motivo, sei lá, eram pessoas saudáveis que de repente tudo se transformou. Então é isso que Deus estava tentando dizer para nós na semana passada: você não sabe qual é o seu momento, né? Então por isso me busque enquanto eu me permito ser encontrado, porque depois, quando acontecer algo, não há mais tempo, né? E eu tenho sentido essa resistência no povo de Deus. Eu não quero ser aqui chata em ficar falando isso e repetindo isso todas as vezes, mas infelizmente é isso que está acontecendo. Nós notamos, é notório, é visível, é claro, sabe, que o povo de Deus está se distanciando cada vez mais. Por esse ou aquele motivo, tudo é motivo para não ouvir a palavra de Deus, né? E eu digo sempre, não é neste lugar. Antes de começarmos este grupo, várias pessoas, inúmeras pessoas me mandavam mensagem: nossa, que saudade que eu tenho daquele grupo, quando nós poderemos voltar, né? E aí quando nós voltamos, infelizmente as pessoas resistem em vir buscar este Deus, né? Então é isso. Buscai-me enquanto eu me permito encontrar. Essa foi a palavra de Deus na semana passada, né? E Deus tem me falado muito sobre isso, gente, tem me instigado muito, me incomodado muito sobre isso, né? Então eu preciso compartilhar isso, porque você deve refletir isso na sua vida, na situação que você está vivendo, na sua rotina de vida, para você ver qual é o caminho, porque nós não podemos buscar a Deus somente quando nós precisamos. E infelizmente é isso que está acontecendo. Eu vou porque eu preciso de Deus, seja onde for, mas eu preciso de Deus, da direção de Deus. E aí então eu tenho um tempo para Ele. Mas depois que tudo se resolve, novamente eu me viro as costas para Ele, porque eu não tenho mais tempo. Mas enfim, essa palavra traz um pouco sobre isso também. Hoje Jesus me trouxe uma palavra, Marcos capítulo 5, capítulo 5, Marcos 5, versículos 25. É página Ave Maria 1327. Ave Maria 1327. A mulher com fluxo de sangue, né? Todo mundo já ouviu essa palavra. Nós conhecemos bem, mas ela é rica em detalhes, né? Então, que Deus me dê muita sabedoria para poder compartilhar e tudo aquilo que está no meu coração, que Deus trouxe ao meu coração neste dia, que eu possa transmitir para vocês. Versículo 25, capítulo 5, versículo 25. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos, padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos. E aí a gente entende que naquela época, né, passar por vários médicos
Então é porque uma pessoa tinha uma certa situação financeira, né, para procurar os médicos. Então era uma mulher de posses. Então ela sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía sem achar nenhum alívio. Os anos se passavam e aquela mulher continuava, persistia e nada resolvia. Eu tenho a impressão que os médicos diziam para ela assim: mulher, porque aqui não diz o nome dela, mulher, não tem mais jeito, né? Não tem mais condições, você tem que se acostumar, você tem que viver com essa condição. Pior, a mulher com o fluxo, nessa situação, naquela época, era uma mulher que era discriminada, era uma mulher que era considerada imunda, e tudo que ela tocasse, quando ela estivesse naquele momento, naturalmente, né, as mulheres que tinham o seu fluxo de sangue mensal, né, era considerada impura. Então ela não podia tocar nada, nem ninguém, que aquilo ficaria impuro. Essa era a regra daquela época. Agora você imagina essa mulher vivendo por essa situação continuamente, diariamente, 12 anos. Então ela gastou tudo que tinha em busca de cura, em busca de algo que pudesse mudar a sua história. E eu penso que ela persistia em todos os sentidos, gente. Eu penso que essa mulher era cheia de fé, mesmo que ela não soubesse o que viria pela sua frente. Mas para uma pessoa persistir por 12 anos, você concorda comigo que ela tem que... Porque ela não parou. Ela não paralisou, ela não se acomodou, ela lutou, ela foi em busca de algo que a curasse. Ela não sabia o que, mas ela foi em busca de... Então ela não se acovardou diante da sua circunstância, ela não paralisou diante da sua doença. E essa mulher sofreu não só pela enfermidade, mas pela discriminação, porque tudo que ela tocava era considerado impuro. Então era uma mulher que todos já conheciam naquela cidade e a discriminavam, e a rejeitavam, e isso é doloroso. Você imagina? Eu me senti assim nessa época da pandemia. Você sentiu assim? Parece que as pessoas não queriam te encostar. Parece que as pessoas estavam distantes de... Parece não, verdade. Literalmente, foi assim, não é verdade? Parece que a gente ia em algum lugar... Não parece, foi. Ainda é, em alguns momentos. Parece que você sabe, eu estou usando assim passado, mas é presente, bem presente na nossa vida, né? As pessoas sabe, nossa, não queriam te encostar. Gente, então nós sentimos isso na nossa pele. Eu quero que você pense o que essa mulher viveu durante 12 anos da sua vida. Olha só a discriminação, e olha só como ela se sentiu. Foi doloroso em todas as circunstâncias. Vamos lá. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Então, o fluxo aumentava. E eu imagino que, além do fluxo aumentar, porque quando você tem uma certa hemorragia, durante 12 anos, essa mulher era anêmica, essa mulher era extremamente enfraquecida fisicamente, né? Então, se a gente for olhar cientificamente ou humanamente para essa situação, é impossível não é verdade? Uma pessoa viver dessa forma por 12 anos... né, sangrando. Então, ou seja, a condição física dessa mulher era deplorável. 27. Tendo ela ouvido falar de Jesus, eis que algo surge na sua vida. Eis que uma esperança, uma expectativa, algo surge na vida dessa mulher. Como ela perdeu tudo na vida, tudo. Perdeu todas as suas posses, né? E a gente entende, como eu disse anteriormente, que era uma mulher que tinha posses por gastar tanto com os médicos. Então, ela ouviu falar de Jesus. E aí, ela tendo ouvido falar de Jesus, ela sabia que ele estaria na cidade. Ela enfrentou mais um obstáculo, gente, para ir atrás deste homem. Este homem que ela ouviu falar. Ela encontrou uma multidão. E aí eu imagino, não só a multidão era uma situação de dificuldade, era um obstáculo para ela. Vai caminhando comigo e eu quero que você vá imaginando essa cena. Essa mulher era discriminada, tudo que ela colocava a mão era considerado impuro. Então, como que ela ia enfrentar aquela multidão para chegar até Jesus? Você concorda? Que eu imagino que todos estavam assim, ó,
ou provavelmente atrapalhando com que ela chegasse até Jesus, simplesmente, né, não querendo que ela chegasse por perto, porque todos a conheciam, sabiam que ela não podia tocar ninguém. Mas essa mulher foi tão corajosa, gente, porque eu acho que ela já não tinha, ao mesmo tempo que ela não tinha mais para onde correr, mas ali ela viu uma expectativa. E é quando nós olhamos para Jesus verdadeiramente, é quando eu disse anteriormente, lá no início, quando eu li aquele versículo lá em Isaías 55, buscai enquanto que se pode encontrar. Essa mulher buscou Jesus enquanto ele se pôde encontrar. Ele estava ali e ela não perdeu tempo. Ele estava naquele momento ali e ela não perdeu tempo. Jesus está aqui hoje, eu não quero que você perca tempo. Jesus está aqui hoje, então nós vamos agarrar este Jesus. Nós vamos tocar nesse Jesus. Nós vamos verdadeiramente pedir para que ele venha na nossa vida. E é isso que ele quer que a gente faça, que a gente não perca tempo. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Verdadeiramente nós não sabemos. Hoje nós estamos aqui. Eu repeti isso lá na semana passada, mas eu quero falar de novo. Porque amanhã nós não sabemos o que será de nós. Entendeu? Então hoje eu quero agarrar esse Jesus. E essa mulher, olha só o gesto que ela fez, se sentindo discriminada, humilhada, né, verdadeiramente destruída. Ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto de Jesus. Ela fez toda eu imagino que ela fez toda ela programou, ela planejou, ela pensou. Tem uma multidão, eu não estou conseguindo chegar perto dele, mas eu vou tocar simplesmente na orla do seu manto. Porque eu tenho certeza que se eu tocar na orla do seu manto, eu posso ser curada. Isso significa que é o quê? Fé. Isso é fé. Eu não precisava fisicamente pegar em Jesus, mas simplesmente pelo fato de estar com ele, de segurar nele, de tocar nele, aquilo ia transformar a minha vida, a vida daquela mulher, e isso ela fez. E eu quero que você vá imaginando aquela multidão, muitas pessoas, ela ali, no meio, e todo mundo conhecia, mas ela provavelmente se disfarçou um pouco, colocou aquele manto, né, que elas colocam, né, e foi. Corajosamente ela foi, ela não podia perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Nós não podemos achar que tem coisas mais importantes. Jesus é a nossa prioridade. Jesus é a nossa única importância. Porque só com ele nós podemos ultrapassar, vivenciar todas as situações, dificuldades que vierem na nossa vida, sejam elas quais forem. Então, só com este Deus nós vamos poder. Nós vamos enfrentar, sim. Nós vamos ter batalhas, sim. Mas nós vamos ter a garantia de que Ele está conosco. Então, eu quero buscar este Deus hoje, agora. Muito me entristece, às vezes, falar, né, como eu disse agora há pouco, num certo desabafo. Mas também, eu quero aqui dizer que eu preciso compartilhar isso, né? Porque Deus colocando no meu coração que esse povo está se distanciando, né? Então essa mulher, ela não se deteve em nenhum momento. E aí ela tocou. Se tocar ainda, ela imaginava, né? Se tocar ainda, que seja na orla do seu manto, eu estarei curada. Ela ficou pensando. Ora, no mesmo instante que ela tocou, no mesmo instante se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Olha que pleno, poderoso, tremendo. O que os médicos diziam para ela? Não tem mais jeito, isso é impossível. Eu quero dizer que a última palavra vem do Senhor. É Ele que dá a última palavra na nossa vida, seja em qual situação for. É Ele que domina a nossa vida, é Ele que sabe de todas as situações, então é Ele que vai dar a última palavra. Não importa o que for, o médico, o advogado pode dizer não para você, o mundo pode dizer não para você, mas se Deus abençoar, Ele vai abrir as portas para a sua vida. Então a última palavra vem do Senhor. E essa mulher, gente, se sentiu tocada, se sentiu curada, uma sensação de cura. Eu imagino que, como ela sangrava muito, eu não sei o que ela, né? Como ela se sentia normalmente, mas ela naquele momento sentiu que o sangue parou.
E isso é tremendo, isso é, né, glorioso. Então, 30. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Ora, em meio a uma multidão de pessoas, como é que aqueles discípulos iam responder para ele quem tocou Jesus? Mas por que ele sentiu isso? Por que ele sentiu essa força saindo dele? Era a fé daquela mulher, a entrega daquela mulher. Foi algo tão tremendo, tão verdadeiro, tão pleno, que ele saiu algo. Gente, não foi nem na pele dele, foi na orla do manto dele, foi na roupa dele. Então isso é mais incrível ainda. Naquele momento, então, ele sentiu essa força se esvaindo dele. E aí ele questionou. Aí responderam os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ele estava procurando quem era a pessoa. Ora, aí a mulher, ouvindo, sabendo que ele estava à procura, ela ficou tremendamente amedrontada. Né? Imagina ela, acabrunhada, temerosa, falou: meu Deus, como é que vai ser? Né? Ele está me procurando, mas como é que eu vou me esconder? É como se estivesse tão nítido. E estava nítido. Estava nítido, porque nós somos transparentes diante de Jesus. Ela poderia estar diante daquela multidão, mas Jesus saberia quem era, porque ele sentiu aquela força se esvaindo dele. Então Jesus... E ela olhava em derredor para ver quem o fizer. E ele olhava, Jesus olhava. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado, veio. Ela veio. Veio porque, eu imagino assim, ela já não tinha mais nada a perder mesmo. Então, aquele momento, ela poderia ser apedrejada por todas aquelas pessoas, por toda aquela multidão. Ela poderia ser, naquele momento, né, morta, por conta daquela situação, porque como ela era uma mulher imunda, então ela poderia ser apedrejada por aquela multidão, quando eles a visualizassem. Então ela, tipo assim, eu não tenho mais nada a perder. Foi até Jesus e disse, sabendo que nela tinha passado, veio lançar-se aos pés e contou-lhe a verdade. Então ela lançou-se aos pés de Jesus e contou-lhe a verdade. E aí ele lhe disse, filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada de todo o mal. Olha só que incrível isso. Olha o detalhe desse pequeno versículo. Todas as vezes que Jesus fazia uma cura, ele falava para as pessoas assim: vai e não conte para ninguém. Lembra disso? Em algumas situações, vai e não conte para ninguém. Dessa vez ele fez questão de olhar para aquela mulher e dizer: filha, olha o carinho, olha o amor, Deus se compadecendo daquela situação, Jesus se compadecendo daquela mulher, porque ele sabia o que ela vivia, porque, como ele disse, ela foi por trás de Jesus, ela não foi nem à frente de Jesus, mas ela tocou por trás de Jesus, né? Isso traz uma reflexão para nós também. Por que ela não foi à frente? Porque ela não queria ser vista, mas ela foi por trás de Jesus, e mesmo assim ele sentiu essa força se saindo dele, se esvaindo dele, né? Então naquele momento, quando ela tocou Jesus, ela entendeu que aquele homem era o único que podia e com certeza ia curá-la e libertá-la daquela enfermidade. Foi o único que conseguiu então curar aquela mulher. E Jesus, né, generosamente, como ele é conosco em todos os momentos, quando nós nos voltamos a ele, buscai, né, e achareis. Né? Então, quando nós buscamos, nós achamos. Quando nós invocamos, nós somos atendidos. Né? Então, é isso que Deus quer que nós façamos, para buscá-lo, para invocá-lo, para que a gente possa encontrar este Jesus. É este encontro que Jesus quer ter conosco.
né? E aí quando ele fala filha, é isso que ele fala para nós. Não importa a sua enfermidade, não importa a sua pequenez, não importa a sua fragilidade, porque muitas vezes nós nos achamos indignos de estar diante do Senhor, né? Pelos nossos pecados, por muitas vezes, né, frágeis, incrédulos, mas Deus, Ele precisa de nós da maneira que nós somos e estamos, né? Então, Ele olha para aquela mulher fragilizada, acabada, doente, enferma, né? Não mais enferma, mas daquela mulher com todas as suas condições fragilizadas, diz: filha, a tua fé te salvou. E por que ele fez isso? Quando agora há pouco eu comparei com aqueles outros que ele disse que não era para contar para ninguém, e ela não. Ele fez questão de dizer isso ao bom som. Por quê? Porque ele queria fazer a cura daquela mulher não só por dentro, mas por fora. Porque se ela fosse curada, simplesmente fosse embora, ela ia continuar sendo aquela pessoa oprimida, discriminada da sociedade. As pessoas iam continuar achando que ela era doente, iam continuar discriminando, rejeitando aquela mulher. Então, diante daquela multidão, Jesus declarou a cura por completo daquela mulher, por fora e por dentro, diante de toda uma sociedade, diante de toda uma multidão. A partir daquele momento, ela não só foi curada do fluxo de sangue, mas também do seu emocional, daquela condição social que ela vivia, daquela clausura que ela vivia diante daquele povo. Aquela mulher, a partir daquele momento, foi respeitada por todos, passou a ser uma mulher normal. Então ela pôde novamente conviver com as pessoas, se adentrar àquela sociedade. É isso que Jesus faz. Ele faz, quando ele faz a obra, ele faz por completo, ele não faz pela metade. Jesus faz a obra em nossa vida totalmente. Quando ele começa uma obra, ele completa a obra que ele começou, né? Seja em que tempo for. Então ele vai completar, ele vai finalizar a obra na sua vida, né? Hoje, gente, hoje, nós vamos dizer hoje, porque é hoje que o Senhor está falando isso para mim e para você. Hoje é agora, é hoje que nós não podemos perder mais tempo, sabe, em acreditar e confiar que este Deus verdadeiramente está agindo em nós, né? Então a palavra de Deus é hoje e é agora, né? Então eu quero agradecer a Deus por toda essa palavra que Ele nos trouxe, né? A atitude que essa mulher, olha o exemplo, né? A atitude de fé que ela teve, né? Ela não se acomodou, ela agiu. Ela saiu, ela não ficou parada, ela foi ao encontro de Jesus, porque era a única alternativa que ela tinha depois de 12 anos. E mais uma vez, 12 anos, vem falar do tempo das coisas para nós, né? Não importa o tempo, não importa, né? O importa é que Deus vai agir, o importa é que Deus vai fazer, porque como Ele fez nessa mulher, Ele fez a obra completamente. Ele colocou essa mulher novamente em destaque. Você é uma mulher normal a partir de agora, em nome de Jesus. Então Ele curou tudo. Ele curou tudo, e é isso que Deus faz. Ele cura tudo. Quando Ele quer, Ele cura tudo. Sabe? Tudo. Emocionalmente, espiritualmente, né? Então, fisicamente, Ele fez isso nessa mulher. Então, eu quero que você bata muita palma para Jesus, porque Ele fez nessa mulher. Amém? E o que Ele pode fazer em mim e em você. Em todas as situações que você trouxe para Jesus, a última palavra vem do Senhor. Não se esqueça disso. Não desista disso. Não desiste de acreditar e de confiar nisso. A última palavra vem do Senhor. Amém? Amém. Obrigada, Jesus.